paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje, nós iremos trabalhar na lição, a lição aqui de número 5, sim, que é datada para o dia 29 de outubro, sob uma perspectiva pentecostal, de missões, sim, uma obra que acontece com a ajuda, com a inspiração, com a atuação do Espírito Santo, o nosso amigo, o texto áureo, já vai relatar o contexto de Atos 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A verdade prática diz que o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo e continuar derramando na igreja da atualidade. Se você já recebeu aí o batismo com o Espírito Santo, se já sentiu a presença do Espírito Santo, se já foi usado, sim, trabalhou em parceria com o Espírito Santo na grande obra que Deus está fazendo, deixa no comentário, dá um glória a Deus, curte essa aula, ajuda a gente a compartilhar o Evangelho. A leitura bíblica em classe é o texto de Atos 2 e a gente volta nele daqui a pouquinho. Dentro da introdução nós vamos ver que o comentarista, o pastor Wagner Gabi, vai falar que uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início, na virada do século passado, é o amor por evangelismo e por missões. E nós vamos estudar um pouco sobre a obra do Espírito Santo através da igreja, manifestando o poder de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós somos evangélicos. Sim, o que é evangélico, Diego? Evangélico é aquele que crê no Evangelho. Dentro do contexto histórico, o evangélico é aquele que é conhecido como alguém que enfatiza o seu relacionamento com Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E aí nós vamos ver a ênfase da reforma protestante, que valorizava ali as 5 solas, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só a Deus dá-se a glória. Sim, nós somos evangélicos, nós cremos no poder das Escrituras, nós cremos no poder da fé, nós cremos que a graça, só pela graça que nós somos salvos e que somente por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado, e por isso somente a Deus deve ser dada a glória. E dentro dessa perspectiva de sermos evangélicos, nós vemos a grande contribuição do pentecostalismo no dinamismo da igreja, assim, na movimentação da igreja, no cumprimento da grande comissão, da ordem que Jesus deu de ir de evangelizar e pregar o evangelho a toda criatura. Nós vamos ver aqui que também dentro dessa perspectiva, além de sermos evangélicos, nós somos pentecostais. Alguns acreditam que a manifestação do Espírito Santo, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, cessou, são os chamados cessacionistas. Eles não acreditam mais nos dons, nas línguas, na manifestação do poder como tinha na igreja primitiva, mas o pentecostal, ele é aquele que acredita que, como foi em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo continua agindo no meio da igreja, através da igreja, manifestando o poder de Deus para que as almas perdidas possam se voltar para a mensagem salvífica da Bíblia Sagrada, a mensagem que mostra Cristo, aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. Então nós somos, além de evangélicos, nós somos também pentecostais. Nós não somente cremos que o Senhor se manifestou, como cremos que manifesta-se ainda e que há de se manifestar através da igreja, o seu Espírito com poder e glória até o dia do arrebatamento. E aí nós vamos ver que há uma grande contribuição do Espírito Santo nas missões contemporâneas, nas missões modernas e também ao longo de toda a história. E o Espírito Santo é aquele que nos inspira e nos ajuda no complexo desafio de buscar os povos não alcançados, de conhecer e transpor culturas, de romper as limitações
para plantar igrejas, para edificar as almas no reino de Deus, para que assim também eles possam se solidificar, se emancipar e os próprios nativos dos lugares aonde Deus possa nos levar, eles venham a desenvolver também o trabalho evangelístico, o trabalho missionário. O Espírito Santo é quem nos motiva, quem nos fortalece, quem nos enche e que opera através de nós a igreja do Senhor, e isso aconteceu em situações das mais diversas, como nos relata a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver então que, sendo pentecostais, acreditamos na manifestação do Espírito Santo, acreditamos que Deus continua atuando como atuou na vida de Pedro. Pedro se levanta ali para falar do que estava acontecendo em Atos capítulo de número 2, e ele vai falar que aquilo não era embriaguez pelo vinho, porque os homens estavam confusos, cada um povos de várias nações reunidos em Jerusalém, judeus que estavam ali para adorar na festa do Pentecostes, festa chamada Pentecostes porque estava 50 dias depois da Páscoa, eles estavam reunidos ali para poder adorar a Deus, muitas nações reunidas ali, e cada um desses povos de nações diferentes, de línguas diferentes, ouvia aqueles homens que receberam o poder do Espírito Santo, o cumprimento da profecia de Joel, ali manifestado para nós agora por Lucas em Atos capítulo de número 2, nós vemos que esses homens ouviam cada um na sua própria língua, e Pedro vai se levantar, e cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar e vai falar que essa é o cumprimento da promessa, que aqueles homens não estão embriagados, e ele vai falar também no final do seu discurso que cada um deve abandonar a sua vã maneira de viver, se arrepender. Quem está cheio do Espírito Santo continua pregando a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus, essa mensagem de Pedro que Paulo vai pregar, que eu e você devemos continuar pregando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E assim o Espírito Santo movia aquelas almas que agora iriam dar uma resposta ao que Pedro estava falando. O que nós temos que fazer então? E esses homens vão se entregar a Cristo. E nas passagens da Bíblia Sagrada, a atuação do Espírito Santo, ela se manifesta de forma diferente, por exemplo, na vida de Paulo, que foi conhecido como um dos maiores, do maior missionário dentro do contexto do Novo Testamento. No capítulo de número 13, ele foi quem separou para si, o Espírito Santo separou para si e separou para a obra a Paulo e a Barnabé. Nós falamos um pouco sobre isso na aula passada, mas no capítulo de número 16 tem duas situações distintas. O Espírito Santo impede Paulo de ir pregar na Ásia, o versículo de número 6, mas lá na frente ele mesmo ali permite Paulo ter um sonho, e nesse sonho Paulo vai ver um homem que fala: passa a Macedônia e nos ajuda. É o Espírito Santo que muitas das vezes nos impede, mas também nos orienta o que fazer, como fazer, aonde fazer e com quem fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos ver que dentro dessa perspectiva do crescimento do movimento pentecostal, da igreja que se move no dinamismo, no poder do Espírito Santo de Deus, dentro do contexto histórico, nas missões modernas, algo acontecendo de extraordinário na Rua Azusa, e ali nós vamos ver homens sendo cheios do Espírito Santo, voltando a vivenciar coisas extraordinárias, e entre eles estão dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que ouvem a voz do Senhor, uma voz que está direcionando eles para um lugar que eles nunca ouviram falar, Pará, e indo ao norte do Brasil, ali na cidade, naquele estado do Pará, eles vão se filiar ali à Igreja Batista e vão acabar sendo expulsos daquela comunidade por enfatizar, por estimular, por acabar pregando sobre o poder de Deus, aquilo que eles tinham vivenciado nos Estados Unidos, agora que eles estavam vivendo ali também. Uma irmã, ela é batizada com o Espírito Santo, e acaba que há um desligamento e nasce ali, é plantada ali uma obra guiada pelo Espírito. O movimento pentecostal começa ali através do nascimento em 1910 da Assembleia de Deus, que vai agora não somente romper com o elitismo do Evangelho, que estava somente disponível aos mais nobres,
de somente disponível àqueles que tinham mais acesso. Não, a Assembleia de Deus, ela vai cada cantinho, cada recanto, ela vai buscar a todos os povos, e acredita-se que ela crescia cerca de 4.000% nos primeiros anos. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Nós temos também a contribuição de outras igrejas pentecostais dentro do Brasil que vão contribuir para o dinamismo, dessa obra evangelística e missionária, a Congregação Cristã do Brasil. Nós temos também a Quadrangular, a Metodista Wesleyana, que vai chegando, entre outras denominações. Nós não estamos falando de denominação, nós estamos falando da obra do Espírito Santo através da sua igreja, o movimento pentecostal que contribui para o avanço da obra evangelística e da obra missionária no nosso país. Não diferente foi também nos Estados Unidos, não diferente foi também em outros lugares, como tem acontecido na África, na Ásia e em outros lugares também. Então nós vamos ver aqui, dentro dessa perspectiva, que algo que começou em Atos dos Apóstolos, vamos dar uma olhada nesse texto. O texto é: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É importante ressaltar aqui, pelo menos na minha perspectiva, nós vemos que dentro do movimento pentecostal a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, mas é uma evidência. Evidência é aquilo que se vê, aquilo que se percebe. Mas aqui nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo de número 12 que não há somente o dom de línguas. Então, ainda que muitas das vezes não se evidencie através da fala das línguas, Deus pode derramar do seu poder, batizar e conceder outros dons às pessoas, mas eu creio que isso também há de se evidenciar através da manifestação das línguas. Quais são os dons espirituais? Eu creio que ele continua atuando no nosso meio. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é amaldiçoado ou anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então Deus, ele concede dons aos homens, à igreja, para aquilo que ele acredita ser útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir o Espírito, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. É o Espírito Santo que está operando, é Ele que está repartindo, é Ele que está dividindo, é Ele que está concedendo aquilo que é da parte de Deus para a glória de Cristo Jesus, segundo aquilo que Ele acha útil, mas Ele continua fazendo isso no nosso meio. Nós temos que buscar os dons espirituais. Que Deus te conceda sabedoria, ciência, que Deus te conceda discernimento nesses últimos tempos. É necessário nós termos discernimento do Espírito, sabermos discernir os tempos, sabermos discernir as pessoas, sabermos discernir as profecias. Que Deus te ajude a profetizar, falar da palavra de Deus e trazer aquilo que Deus quer para o seu povo. Sim, que o Senhor te use para curas, milagres, maravilhas. Quantas pessoas se achegam a Cristo através de a manifestação de curas e milagres. Nós tivemos oportunidade de ver cegos voltando a enxergar, surdos voltando a escutar lá em Moçambique. Muitas situações aconteceram na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, situações simples, situações
grandiosas, livramentos dos mais diversos, aonde não poderia deixar de ser notado que era a mão do Senhor que estava atuando de uma forma milagrosa para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, fosse em Portugal, fosse na França, fosse lá no Quênia, ainda andando com pneu furado de Uganda para o Quênia, sim, situações das mais diversas, entrando dentro da comunidade de Namuongo, sem ter muitas das vezes acesso, um guia africano para nos guiar, o que é muito difícil. Nós temos situações e experiências que poderíamos contar das mais diversas e você também poderia lembrar dessas atuações milagrosas, miraculosas. Deus há de usar-nos e usar a ti também para a operação de curas e milagres. Ao mesmo tempo tem ali a questão da fé, uma fé que opera milagres, que atua diretamente com isso, né? E também falar em línguas, falar em outras línguas e discernir essas línguas é importante também, discernir as línguas, interpretar as línguas. Nós temos aqui os dons do Espírito, eles não acabaram. Se você não está vivenciando isso, isso não atrapalha na sua salvação. Ao mesmo Espírito também que agora habita dentro de nós, faz em nós morada, o Senhor nos concede a Ele o fruto por Ele, o fruto do Espírito. O Senhor nos concede pelo Espírito o fruto do Espírito. Quando aceitamos Jesus, recebemos o selo e o penhor da nossa salvação e recebemos o fruto do Espírito que se manifesta ali nos gomos, né? Alegria, amor, domínio próprio, bondade, benignidade, mansidão e por aí vai. E isso sim representa a vida do salvo. Agora, quem não tem dons, não tem problema, isso não atrapalha a sua salvação. Você precisa manifestar o fruto, sim, só que tem um detalhe, revestivos do Senhor e da força do seu poder, para poder fazer o quê? Suportar o dia mal, para poder fazer o quê? Enfrentar as batalhas o quê? Batalhas espirituais, pelejarmos com as armas da luz, e os dons espirituais são ferramentas espirituais que aqui, como nós lemos, o Senhor dá a cada um conforme Ele acha útil para a edificação da igreja. Deus compartilha conosco o seu poder através da atuação do nosso amado amigo, o Espírito Santo, que é Deus. E o que é poder, Diego? O que é poder? Nós vimos aqui então o contexto da manifestação, né, da pregação de Paulo, pregação de Pedro, dentro do texto de Atos, capítulo de número 2, né? Depois, mais à frente, ele vai falar, conforme está lá na leitura bíblica em classe, versículo 14. Pedro, se pondo em pé, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isso é o que foi predito. Sim, foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia e profetizarão. O Senhor não cessou, Ele continua derramando sobre mim e sobre ti. Nós vemos então que continua atuando através de nós. E o que é? Como é que Deus atua? Atua com poder. Como é que é isso aí, Diego? Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas antes de nós entendermos isso, conforme vamos ver aqui no tópico de número 2, nós precisamos lembrar do que Jesus falou lá em Lucas 24. O que foi falado por Jesus em Lucas 24? E em seu nome disse que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O próprio Senhor já estava nos convidando a uma missão transcultural, a buscar os povos não alcançados, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Eu vos enviarei o outro Consolador. Ele tinha falado, né? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo, nós precisamos ser revestidos de
poder. Diego, que poder é esse? Um poder que é aqui dentro do texto de Atos que nós acabamos de ler, ali no contexto de virtude, recebereis poder, é dunamis, que nós vemos como poder, força, habilidade para fazer algo, né? Aquilo que se mostra ou que se desenvolve através de nós, o poder para operar milagres, o poder que manifesta a excelência da alma, um poder moral. Então, primeiro, esse poder transforma a minha vida, manifesta uma excelência de alma que é o espelho de Cristo, a minha essência, que se perdeu no jardim, que foi restaurada na cruz do Calvário. O Espírito Santo está forjando em mim o caráter de Cristo Jesus e também opera curas, opera milagres, é um poder que se mostra com evidências, né? Romanos 15:18 diz: eu não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obediente os gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, pela virtude do Espírito de Deus, e de maneira que desde Jerusalém até o arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo não quis somente pregar, mas ele manifestou com poder, com manifestação de sinais e prodígios, a graça e a glória de Deus que ele pregava. Sim, nós temos que viver também de tal modo que aquilo que nós cremos e pregamos seja visto por todos aqueles que nos ouvem, não somente visto por aquilo que há de se manifestar, se Deus quiser, através de evidências, como nós vimos como um poder para manifestar milagres, mas principalmente nesse poder que transforma a nossa alma, que transforma a nossa existência. Sim, nós vemos então que temos que fazer a obra com poder, para sermos o quê? Testemunha. Testemunha que é martírio, é marturomai, alguém que é convocado para apresentar-se como uma testemunha. Num contexto de um julgamento, você vai apresentar como num sentido legal, como num sentido histórico. Eu tenho um histórico com Deus, tenho uma experiência com Deus. Eu fui justificado por Deus, Ele transformou minha vida, Ele me comprou. Eu tenho testemunha aquele que vê, testemunha aquele que ouve. Nós ouvimos do Senhor, nós temos visto. Vinde e provai que o Senhor é bom. Nós temos provado que Deus é bom. Jesus falou: vinde e vede. Sim, nós temos visto tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Um testemunho é o quê? É alguém que, no sentido ético, ethos, é um conjunto de costumes, hábitos e valores de um povo. Nós somos testemunhas do reino de Deus, sim, aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Então sim, o mártir é aquele que é convidado também a morrer por uma causa, se assim for necessário. Então muitas das vezes, como nós lembramos, lembramos de Estevão. Estevão viu o céu aberto e viu a Deus e Jesus sentado do lado do trono de Deus para poder tomar pedrada e para poder morrer. Nós também receberemos poder para aguentar as pedradas da vida e, se necessário for, ser fiel até a morte. Quantos missionários foram martirizados? Homens que viraram exemplo, homens que viraram estímulo para nós por poder entregar a sua vida e se alegrar por poder sofrer juntamente com Cristo. Alguém que afirma, que declara solenemente, que protesta, que conjura e implora pelo amor de Deus. Sim, ele manifesta o amor de Deus e exorta solenemente alguém que pode provar com testemunhas, com evidências, Testificar com evidências, testemunhar com evidências. O que é isso, Diego? É alguém que está vivendo com poder, recebendo poder para ser testemunhas. Aí Paulo vai falar lá na frente, preso, escrevendo aos Filipenses, o capítulo 4, ele fala bem assim: não digo como por necessidade, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Você está abatido, você tem abundância, em toda maneira e em todas as coisas eu sou instruído. Ele aprendeu.
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem poder nesse posso. Que poder é esse? É skill. Eu estou fisicamente resiliente, forte. A minha alma está robusta, né? Eu estou com a saúde espiritual, saúde emocional boa para aguentar as pancadas, né? Há um poder, uma força que é manifesta através dos feitos. A história de Paulo mostrava a força dele. Eu já aprendi, tudo eu estou contente, eu posso. Eu tenho poder da parte de Deus, porque esse poder veio daquele que me fortalece. Poder exibido através de feitos extraordinários, externados, mostrar poder, ter força para vencer. Vencer o quê, Diego? Vencer o pecado, vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo. Nós estamos em meio a muitas culturas, envolvidos em sistemas dos mais diversos, em locais diferentes, influenciados por pessoas, propósitos, ideologias diferentes, mas sempre buscando manifestar o reino de Deus e manifestar com poder, como alguém que tem a força de um exército. Olha que coisa extraordinária. Nós não estamos sós, nós estamos no exército de Cristo. Hábito, seja físico ou mental, poder adquirido pelo hábito, pela prática. O evangelismo tem que fazer parte do seu estilo de vida. Falar do amor de Deus tem que fazer parte do seu estilo de vida. Não pode acontecer só no púlpito ou no culto da praça, não. Em todos os lugares onde você estiver, a Bíblia diz que será concedido como herança, a herança dos santos, que é santificar o lugar. Sim, aonde nós estivermos, ali estará também a presença do Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós, e ali nós estando, nós iremos santificar aquele lugar. Não o lugar porque estamos lá, mas pela nossa presença, pela nossa postura, por como vivemos, pelo que fazemos, pelo que falamos também, a pregação. E isso no dia a dia. Um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de modo que nós vamos vivendo com Deus, vivendo com a palavra, vivendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e nós vamos assim sendo fortalecidos, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu trouxe aqui esses contextos, né, da onde nós vemos aqui dentro do contexto da obra missionária, depois do Pentecoste, a igreja ela vai crescer de uma forma maravilhosa, né? Nós vemos a figura de Paulo aparecendo, né, dentro do contexto ali da igreja, a partir do capítulo de número 9 de Atos. Ele vai chegar à Ásia Menor, ele vai chegar à Macedônia, ele vai chegar à Grécia, ele vai chegar a Roma. Paulo estabeleceu a igreja nas 4 províncias romanas, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia, né? Então nós vemos aqui que o livro de Atos vai falar de outros grandes evangelistas, como Filipe, vai falar de outros homens que foram chamados a pregar aos gentios, como Pedro, na casa de Cornélio. Nós falamos dessas 2 personagens na aula passada, eu não vou voltar nisso, mas nós temos a figura de Barnabé, que foi companheiro de Paulo, Silas, que foi companheiro de Paulo a partir da sua segunda viagem, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé e que foi companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem, esse homem que depois veio registrar, deixar para nós o primeiro registro do Evangelho, o Evangelho de Marcos, né? O que falar de Priscila, Áquila, Apolo, que impactou a cidade de Corinto com a sua oratória, a figura de Tito. Nós temos ainda em Atos 20, versículo 4, homens que andavam com Paulo, era o esquadrão de Deus ali na terra, fazendo uma obra impactante aonde aquele povo ia, aonde Paulo ia, aqueles homens iam atrás, contribuindo com a obra e contribuindo também com a ação do Espírito Santo. Acompanhou-os até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Trófimo chegou a quase morrer para poder ajudar a Paulo. Trófimo era aquele que levava as ofertas, era alguém fiel, era um amigo que estava sempre com Paulo, assim como Lucas. Esses homens fizeram uma grande obra com a ajuda do Espírito Santo.
nós nada podemos fazer sem Ele, e sem Ele nada do que é feito se faz. Sim, a expansão missionária da igreja, depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. E aí nós vamos ver esses homens atuando de forma extraordinária, esses homens que eu acabei de falar, né? No tópico de número 3, nós vamos ver que a ação do Espírito Santo, ela vai atuar, né, de uma forma extraordinária. Dentre as muitas funções, o Espírito Santo vai nos ungir, o Espírito Santo vai nos inspirar, o Espírito Santo vai separar, como eu falei de Paulo e de Barnabé, ali no contexto de Atos. O Espírito Santo, ele é aquele que vai comissionar e vai ajudar, enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada exclusivamente à ação do Espírito Santo. O próprio Jesus, como nós falamos na aula passada do texto de Lucas 4 e também de Isaías 61, ele falou: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia do poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, né? Ali em Atos 6, nós vamos ver que os discípulos iriam levantar os diáconos e agora iriam se dedicar à oração e também a palavra. Como nós já falamos da figura de Filipe e de Estevão, esses diáconos, aqueles que serviam a igreja, eles eram cheios do Espírito Santo, de sabedoria e também tinham um bom testemunho. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para fazer uma grande obra. Ele é uma pessoa, mas aparece de forma simbólica na Bíblia Sagrada de diversas formas. Eu acho lindo porque se manifesta e se conhece o nosso amado amigo pelo fogo. O Espírito Santo se manifesta, somos pentecostais, mas é bonito também como ele se manifesta. Quando ele se manifesta pelo orvalho, como o orvalho que cai nas madrugadas com gotículas que molha a relva e dá a continuidade da vida. Tem lágrimas que nós derramamos na madrugada que permitem que nossa vida seja regada e nós venhamos a perseverar, continuar crescendo. Sim, o Espírito Santo que se manifesta como óleo que era usado para ungir reis, óleo que era usado para curar, óleo que era usado de uma forma como um candeeiro, era algo que era para incendiar, sim, mas não somente incendiar, para iluminar. É por isso que até o arrebatamento nós vamos precisando dessa figura do óleo, a figura do amado amigo, o Espírito Santo, porque quando vier Jesus buscar a sua amada noiva, será que nós estaremos entre as prudentes ou entre as loucas? Achará ali a nossa candeia acesa, poderá reconhecer a nossa face como quem está buscando estar sempre cheio na presença do Senhor. Eu me lembro aqui de uma alegoria, né, uma ilustração de uma criança que queria muito um carrinho belíssimo, um carrinho de controle remoto, passava na frente da loja com o pai dele passeando e sempre falava: papai, olha esse carrinho, papai, que coisa legal, papai, me dá, papai. Depois de tanto insistir, ele conseguiu convencer o pai e o pai falou: no seu aniversário, numa data especial, eu te darei esse presente, eu te darei esse carrinho. O menino insistentemente continuou pedindo para se antecipar a data, porque o aniversário dele não chegava, e o tempo foi passando e o pai foi fazendo ele esperar um pouco pelo cumprimento daquela promessa que ele tinha feito, até que comprou o presente, mas não entregou, deixou ali pronto para o dia específico do aniversário, que enfim chegou, para a alegria daquela criança que pôde agora desfrutar daquele presente. Abriu o embrulho desesperadamente, quase rasgou a caixa, tirou com todo cuidado aquele carrinho belíssimo de controle remoto e agora foi brincar, mas quando botou a mão no controle percebeu que o carrinho não andava, porque faltava a pilha. Esses somos nós. Deus nos deu um grande presente
que é a salvação em Cristo Jesus. Nos chamou a participar desta grande obra que está em movimento. Sim, essa obra que é como esse carro. O controle continua nas mãos dele, mas nós só podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo. O carro só anda se tiver pilha. Nós só vamos e voltamos, porque aquele que é nascido do Espírito vai para onde o Espírito o guia. Nós precisamos da ajuda do nosso amado amigo, o Espírito Santo, em tudo, para poder glorificar a Deus em toda circunstância, em todo lugar, de todo modo. Porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Atos do Espírito Santo é como o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sobre a experiência do Espírito Santo. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo em nossas vidas e a atuação dele através das nossas vidas, e assim também entendermos que como o Espírito Santo ele projeta a igreja a buscar as almas não alcançadas. Infelizmente, irmãos, muitos acreditam, chamados cessacionistas, que o Espírito Santo não está mais atuando. Pessoas que têm acesso a boas publicadoras e que têm assim difundido seus pensamentos, colocando a pneumatologia fora das suas teologias, botando a obra do Espírito Santo como não sendo essencial também no avanço da obra missionária. O livro de Atos ele é um livro que expressa a atuação da igreja, mas também deixa claro a atuação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que não cessou de trabalhar, que continua trabalhando através de mim, através de ti, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil ou aonde o Senhor te enviar. Busque estar cheio do Espírito Santo. Deus pode te usar para curar, para operar milagres, mas pode te usar também para dar um bom conselho, com sabedoria, com ciência dentro da palavra. Deus vai te usar muitos discipuladores, sim, pessoas que irão edificar a fé de tantos outros, pessoas que trarão discernimento diante de situações difíceis em todos os âmbitos da sociedade. Nós vamos continuar buscando a presença do Espírito Santo, pois sem ele nós nada conseguiremos fazer. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não tem, mas nós recebemos e ele habita em nós. E não somente habita em nós, nos concedendo o fruto, como eu já falei um pouco mais atrás, e assim nos ajudando a viver, manifestando o Cristo em nós e através de nós, mas também nos concedendo a oportunidade de participar de uma obra poderosa que ele está manifestando em todos os lugares. E nós cremos que virá um grande avivamento. Paulo chega a usar ali os poetas em Atos, capítulo de número 17, falando: nele nós nos movemos e nele nós existimos, nós somos feitura dele, nós somos sim feitos por ele e só nos movemos e existimos nele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, Deus nos enviou o outro Consolador e ele não nos desampara. Ele intercede por nós em meio às nossas necessidades, colhe assim as nossas lágrimas, né? Intercede por nós em meio às nossas fraquezas. O que seria do missionário sem o amigo bem presente na angústia, a presença do Espírito Santo que o consola no dia do abandono, no dia da solidão, no dia do vazio, da dificuldade financeira, que muitas das vezes e sempre vem na vida de todos aqueles que experimentam a participar de uma obra evangelística, de uma obra missionária, de estar em outro país, independente do país. As dificuldades sempre serão grandes e nós sempre poderemos contar com a presença do nosso amigo, o Espírito Santo. Sim, que nos lembra que nós somos filhos de Deus e que também nos lembra que muitos ainda outros hão de se achegar como ovelhas do aprisco do Senhor que ainda não conhecem o sumo pastor. Nós precisamos continuar pregando a palavra e pregando cheios do Espírito Santo e pedindo a Deus que se manifeste com poder e glória através de nossas vidas. Nessa lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder
do Espírito Santo. Sim, por graças a Deus que Deus tem nos permitido viver uma obra guiados pelo Espírito, orientados pelo Espírito, nas nossas limitações, nos nossos erros, nas nossas falhas, muitas das vezes na incapacidade de entender, de discernir. Deus ainda com sua graça, com seu poder, insistindo, não desistindo de nós, tem nos conduzido na terra, né? E eu não digo de mim, eu estou dizendo de nós, a igreja do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vimos que assim como ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva, tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. O Espírito Santo tem capacitado pessoas em idiomas. O Espírito Santo tem capacitado pessoas em dialetos. O Espírito Santo tem capacitado pessoas em habilidades profissionais para que esses possam levantar recursos para enviar para outros missionários, e não somente isso, para que esses possam se doar como médicos, dentistas, entre tantas work missions, como nós vamos ver em aulas futuras, para poder trabalhar entre aqueles necessitados, muitos deles povos não alcançados. O Espírito Santo tem capacitado pessoas, concedendo dons para que essas possam operar curas e milagres. O Espírito Santo tem capacitado pessoas em habilidades técnicas para que a logística ela venha a ser facilitada. Sim, hoje é menos complicado nós nos deslocarmos, nós transmitimos uma mensagem. Você assistiu uma aula daí de onde você está e eu tendo gravado aqui, talvez do outro lado do mundo. Sim, o Espírito Santo é quem tem capacitado as pessoas nas pequenas e nas grandes coisas, contribuindo com a igreja para que ela possa avançar no cumprimento do ID do Senhor, no cumprimento da ordenança da grande comissão. Que Deus em Cristo te abençoe, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Que Deus te use poderosamente e que através de ti sejam manifestados aos povos não alcançados, sim, e também aqueles que estão perto de ti, a todos aqueles que te cercam, em todo lugar, em todo momento, a todas as pessoas, em todo tempo, você possa pregar e viver o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo te ajude nessa árdua, mas também no privilégio dessa maravilhosa oportunidade, dessa maravilhosa função. Que Deus te abençoe, nós te esperamos na próxima aula.